A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Alex, esse aqui é mais um vídeo do canal Pregadores da Luz e no vídeo de hoje eu vou falar acerca de um tema muito interessante e também o tema principal da Palavra de Deus. Eu vou falar acerca de salvação, não só acerca de salvação, mas vou falar acerca de salvação e vida eterna. Sempre quando a gente fala de salvação e de vida eterna, a maioria das pessoas, praticamente todas as pessoas, elas acreditam que salvação e vida eterna são a mesma coisa. Salvação e vida eterna fazem parte de um mesmo processo, mas são coisas distintas. E através desse vídeo eu vou explicar de maneira bem simples e rápida qual é a diferença entre salvação e vida eterna. Desde já, se você tem alguma dúvida acerca desse assunto, deixa nos comentários. E se você também já sabia dessa diferença, deixa aqui nos comentários para mim saber melhor aí como é que anda o entendimento de todo mundo. E também deixa a sua opinião acerca desse assunto, né? Assista o vídeo até o final e comenta depois o que você vai achar acerca dessa resolução. Mas é um fato, realmente a gente sempre olha a salvação e vida eterna como se fosse uma coisa só, mas na verdade salvação é uma coisa e vida eterna é outra. E essas duas coisas, tanto a salvação como a vida eterna, elas fazem parte de um mesmo processo, mas há uma diferença entre a salvação e a vida eterna. Então vamos começar pela salvação. O que é salvação? A salvação, é lógico que há várias maneiras de aplicar o conceito da salvação, de explicar o que é salvação, mas na sua essência o que é a salvação, biblicamente falando e espiritualmente falando também, né? Porque a palavra de Deus testifica as verdades espirituais, né, que estão ao nosso alcance através da revelação da palavra. Então, o que é a salvação? Entenda isso, né? A salvação é um estado de glória que a nossa alma alcança quando a gente morre salvo em Cristo Jesus. Então, todas as pessoas que aceitam Jesus como Salvador, elas ganham o direito da salvação. Mas é um estado de glória que a nossa alma alcança quando a gente morre salvo em Cristo Jesus. Então, a salvação é uma parte, é um dos processos da vida eterna. Na verdade, eu poderia dizer que o começo da vida eterna é na salvação. Então, quando a pessoa aceita Jesus como único e suficiente Salvador, Jesus ele salva a alma daquela pessoa. Então, a salvação ela é um estado de glória da nossa alma. Quando a gente aceita Jesus, o nosso corpo padece, ele perece, ele volta para a terra. E a nossa alma vai para esse estado de glória que a gente entende como céu. Então, o que é a salvação? É quando a nossa alma vai, né, de maneira bem simples, né, ou de maneira bem básica, para melhor entender. A salvação é quando a nossa alma vai para o céu. E qual que é a diferença da vida eterna? Se a nossa alma já vai para o céu, a gente já não está vivendo a vida eterna? Não. A salvação é um estado de glória para a nossa alma quando a gente morre salvo em Cristo Jesus. E qual que é a diferença? É porque a salvação ela é aplicada na alma, né? Então a salvação ela é para a alma. Então o que é salvo no homem? A alma. Deus salva a alma do ser humano. Em vez daquela alma ser condenada, ela é salva em Cristo Jesus, ela alcança um lugar de glória no descanso eterno, que a palavra de Deus também cita isso como o seio de Abraão. Isso é a salvação. O que é a vida eterna? E a salvação também é muito importante você entender que a salvação ela acontece antes do juízo final e a vida eterna é após o juízo final. E qual que é a diferença da salvação para a vida eterna, né? A salvação é um estado de glória para a nossa alma e a vida eterna é um estado de glória para a gente de maneira total e plena. Então, o que é a vida eterna? A vida eterna é um estado de glória não somente para a nossa alma, e é um estado de glória que não se cumpre no céu, ou no seio de Abraão, ou na glória, como a gente costuma referenciar esse tema, né? Que é o mundo espiritual de Deus, né? O paraíso de Deus. A vida eterna, ela acontece depois do juízo final. A vida eterna é uma restauração do nosso corpo e a gente tem um corpo transformado e glorificado à semelhança de Deus. Então a vida eterna é uma restauração do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, de maneira plena e perfeita. E acontece depois do juízo final, quando todos forem ressuscitados. A palavra de Deus que fala que todos vão ressuscitar,
uns para a glória eterna e outros para a perdição eterna. E isso é a vida eterna, né? A glória eterna é a vida eterna, quando você tem o seu corpo transformado, o seu espírito transformado e a sua alma também é transformada. Então você por inteiro é transformado, e isso acontece depois do juízo final. Então a salvação, ela acontece antes do juízo final e ela se cumpre na nossa alma. Então a salvação é um estado parcial da vida eterna. É lógico que quem se salva já vai herdar a vida eterna, e quem herda a vida eterna passou antes pela salvação, mas tem essa pequena diferença que às vezes a gente leva a acreditar que é tudo a mesma coisa, mas é só uma pequena diferença, uma curiosidade bíblica que eu acho interessante. Quanto mais conhecimento, melhor. Então a salvação antes do juízo final, e ela se cumpre na nossa alma. E a vida eterna é depois do juízo final, e ela se cumpre não só na alma, mas é uma restauração do corpo, do espírito, do seu ser como um todo, de maneira plena e perfeita. E também vale destacar que a vida eterna, ela se cumpre na visão de João, quando ele diz que viu novos céus e nova terra. Então a vida eterna, ela vai se cumprir também quando Deus restaurar não somente o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, mas quando haver uma restauração também no mundo como um todo, na criação como um todo de Deus. E a salvação é a nossa alma com Deus no céu. A vida eterna é o nosso corpo glorificado com Deus na terra, ou naquilo que João descreve como novos céus e nova terra. Então essa é a diferença entre salvação e vida eterna. Lembrando que isso faz parte tudo de um mesmo processo, o processo da redenção do ser humano. Mas, como a palavra diz, é um processo. Então há várias etapas desse processo. Uma dessas etapas é a salvação, e a gente pode dizer assim, a conclusão dessa etapa, desse processo, é a vida eterna, onde a gente vai viver ali eternamente junto com Deus. Então essa é a diferença entre salvação e vida eterna. Você já sabia dessa diferença? Você não sabia? Deixa nos comentários, o que você achou dessa resolução também. Deixa aí nos comentários pra gente também trocar uma ideia através dos comentários, tá bom? Então eu te agradeço desde já pela sua atenção. Se você puder compartilhar esse vídeo, se você puder aí se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, e você que já é inscrito, se você puder pedir para mais alguém se inscrever nesse canal, dar essa força pro canal, desde já eu te agradeço, amém? Então esse foi o vídeo de hoje, que Deus te abençoe, fique na paz e até a próxima.